Estamos de volta, Escola de Pais, onde juntos vamos aprender a amar e educar os nossos filhos. Bom, Escola de Pais, nesse momento nós vamos falar dos três hábitos que requerem muita atenção, porque muitos pais têm cometido esses erros e eles são fundamentais para que você consiga ter um bom relacionamento com seus filhos e não cometam esses erros, tá bom? Antes de falar desses três hábitos, deixa eu só falar um negócio para você. No próximo bloco eu vou estar com o Paulo Vilar, no papo de relacionamento. Como saber se você precisa de um detox no seu relacionamento? Pensa num assunto legal, relações tóxicas, aquilo que te prejudica, pessoas que você ama, que está do seu lado, que dizem que te amam, mas às vezes tem inveja de você. Parou para pensar nisso? Nós vamos falar de tudo isso daí no próximo bloco, tá bom? No nosso segundo tempo aqui, no Altos Papos. Escola de Pais, você pode entrar no meu site www.gilsonbiondo.com.br, vai lá, tem os livros, tem vídeos, tem as colunas, tudo isso que está aqui tem escrito e tem em vídeo para você também, tá bom? Vamos lá então? Os três hábitos que requer muita atenção da tua parte, que pode ser ou não, pode não, é uma influência, tanto pode ser boa como negativa na vida, na educação dos seus filhos, tá bom? Então vamos lá. Existem muitos hábitos que podem contribuir negativamente na educação dos filhos, mas hoje, especificamente, eu quero falar de três desses hábitos que requer muita atenção de nós pais, né? Aquilo que nós precisamos para tomar a rédea da coisa. Sabemos que as crianças são como esponjas, isso eu já disse aqui, que reproduzem tudo o que assistem em casa. E é por isso que são, na maioria das vezes, a cópia exata dos pais. Já parou para pensar nisso? Estimular o diálogo com carinho e disciplina contribui para tornar a convivência mais harmônica. Entre muitos aspectos, quando o assunto é criação dos filhos, é importante que exista um equilíbrio entre educá-los com disciplina, mas sem perder a ternura. Não existe uma fórmula mágica quando o assunto é a educação dos filhos, mas nós sabemos que o diálogo sempre será o melhor caminho. No entanto, o comportamento, o vocabulário e o amor dos pais é que será determinante na educação dos filhos. Os três hábitos que quero comentar hoje faz parte do comportamento. E esse comportamento é dos pais, que às vezes nem percebem que estão cometendo um enorme erro. Vamos lá? Vamos ver isso aí? Beleza. Número 1, discordar na frente dos filhos. Captou aí? Discordar na frente dos filhos, não ter aquela concordância na frente dos filhos. Pais com opiniões diferentes e que discutem as divergências na frente dos filhos, ele pode dificultar que o filho obedeça e também passar a ideia de que o limite imposto não é verdadeiro. Pode ocorrer também de os filhos recorrerem a uma ou a outra parte, né, quando souberem aonde ganhar um sim. Porque eles vão atrás daquele sim ou daquele não e ele sabe se é o pai ou a mãe. Claro que é normal que o casal não concorde em tudo, é natural, certo? Mas que seja feita uma conversa longe da criança para definir em comum acordo as regras da casa. Deu para captar o primeiro? Beleza então, tá bom? Nada de discordar na frente das crianças. Vamos para o segundo. Segundo, o exemplo é tudo que a gente tem. O exemplo é tudo. Este é o segundo hábito. Como já disse, as crianças são como esponjas e desde pequenos seguirão o exemplo dos pais e também dos irmãos, né? Tudo que o irmão faz, ele repete. Repare que na primeira infância os filhos imitam os sons, as palavras, os jeitos dos pais. E a criança que simula, por exemplo, estar fumando, obviamente é porque tem alguém no seu convívio que fuma. Uma criança que é agressiva, perceba, que normalmente aprende com o exemplo que assiste em casa. Se a família tem hábitos de se alimentar com frutas, legumes, aquela coisa assim super natural, é certo que as crianças farão o mesmo, com muita naturalidade. Não vai ter esforço nenhum para comer um legume, né? Um brócolis, sei lá, alguma coisa do gênero. Então,
é importante ensinar a criança como se alimentar, como se portar, a ter educação e também uma infinidade de coisas que eu poderia dizer aqui. Mas é certo que o que mais vai ensiná-las será o exemplo dos pais. É aquilo que você faz, ele vai seguir o seu exemplo, né? E aí, você muitas vezes tem uma grande dificuldade de entender que a forma que você falar com a esposa é a forma que ele vai tratar a mãe. A forma de você falar com o marido é a forma que ele vai tratar o pai. Tá bom? Vamos para o terceiro, hein? Terceiro, fazer comentários desnecessários na frente das crianças. Sabe aquele comentário maldoso? Bom, sejam pais separados ou com conflito dentro de casa, a regra é clara, gente. Evite fazer do filho um muro das lamentações. Tem gente que pega as crianças para ouvir. As crianças não são psicólogas. A necessidade de denegrir a imagem do parceiro vem da necessidade de obter a cumplicidade da criança. Isso é uma tortura para ela, que muitas vezes se vê dividida entre o pai e a mãe. Isso é tão grave que ainda pode incorrer em alienação parental. Um dia eu vou só falar de alienação parental. É que não dá tempo para a gente falar tudo, mas um dia eu venho falar de alienação parental, tá bom? É quando você denigra a imagem do outro, quando você coloca o outro, faz dele para o filho alguém repugnante. Bom, enfim, eu venho com detalhes. Aí o que acontece? Em vez do pequeno se sentir protegido, ele pode ficar inseguro. Ele não tem um exemplo de afetividade e, no fim, ele vai sofrer com essa ausência de harmonia e não vai ver união familiar em lugar nenhum. Tá certo? Então, o meu contato aqui hoje, o meu aviso para você, o meu conselho, cuidado ao fazer comentários desnecessários na frente das crianças, pois você pode criar marcas irreparáveis, beleza? Isso é muito ruim. Bom, espero que esses 3 pontos possam ter ajudado em alguma da sua reflexão. Mas eu quero frisar, estimular o diálogo com carinho e disciplina contribui para tornar a convivência mais harmônica. Entre muitos aspectos, quando o assunto é criação dos filhos, é importante que exista um equilíbrio entre educá-los, mas discipliná-los, sem perder a ternura. Tá certo? Então, eu preciso que você entenda o que é o nosso propósito deste programa. O programa Escola de Pais é para te ajudar, para me ajudar. Você vai mandar a sua pergunta, manda aí para a gente o seu comentário, que nós vamos falar aqui no ar. De repente até ler aí o seu comentário, para que você consiga entender ou ter uma melhor compreensão de tudo aquilo que vai ser benéfico para a tua família e que pode ser a dúvida de muitas famílias também. E cada vez que nós falamos aqui sobre educação de filhos, nós sabemos que temos a possibilidade de uma mãe ou de um pai retomar aí as rédeas na educação para que os filhos não se percam. Então é muito legal estar aqui com vocês na Escola de Pais. Eu particularmente amo esse programa porque todas as vezes que eu venho aqui para compartilhar com vocês as ideias de tudo aquilo que eu vivo, eu me sinto uma pessoa assim faminta de voltar para casa, abraçar os meus filhos e tudo mais. Falar em abraçar filho, eu quero fazer um programa aqui com vocês, eu vou trazer isso gravado provavelmente de casa. Eu estou pensando em se eu vou conseguir fazer aqui no estúdio, trazer os meus 2 filhos. Eu tenho o Davi, que tem 8 anos, e tenho o Theo, que está com 1 ano e meio. O Theo está com um lance de vocabulário. Gente, é muito top falar sobre o vocabulário da criança. Então, já vou me comprometer aqui no nosso próximo programa, eu vou trazer isso. Ou gravado, eu vou gravar aqui no estúdio mesmo, tá bom? Um bate-papo com o Theo, 1 ano e meio, que não consegue falar ainda, mas dentro da sua comunicação eu consigo entender tudo. Até para você também que tem um filho pequeno, um neto, um sobrinho, conseguir fazer essa comunicação de um jeito muito legal. Então no nosso próximo programa, já me comprometo contigo a fazer isso, tá bom? A comunicação entre pais e filhos,
que às vezes as pessoas ficam olhando, falando, o que ele está falando que eu não entendi nada? E aí vai lá e a mãe traduz tudo, né? É muito legal isso, cara. Bom, é isso aí. Programa Escola de Paz por hoje encerra aqui. E eu quero que você fique com a gente, porque no Papo de Relacionamento, eu e o Paulo Vilar estaremos falando sobre relacionamentos tóxicos, relações tóxicas, que é o quê? Saiba se no teu relacionamento precisa de um detox. Eu e o Paulo Vilar, nós vamos mudar tudo isso aqui, esse cenário e tal, vamos trazer as mesmas, é rapidinho, no nosso intervalo a gente já volta.